Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História e hoje nós iniciaremos os assuntos do módulo 2. Hoje nós iremos estudar a vida dos primeiros grupos humanos. Vamos começar? Todo mundo pega o seu módulo na página 2 e vamos em frente. Agora que todo mundo já deve ter pegado e está com livros em mãos, vamos começar. No livro de vocês, ele pede para que a gente venha trocar ideias, né? E vocês vão ler as instruções. Tem duas imagens que representam há milhares de anos atrás. E tem duas imagens que representam a atualidade. Aqui no vídeo também, eu coloquei 4 imagens para vocês estarem contemplando essa passagem. Vamos lá observar? Essa primeira imagem é a de milhares de anos atrás. E aqui nós podemos observar várias coisas, não é isso? Aí na primeira questão ele diz assim: o que está acontecendo nas cenas ilustradas? O que a gente pode observar aqui, né, nessa imagem e na imagem do livro? O que tem em comum, não é isso? Aqui a gente vê o quê? A representação de humanos caçando e fazendo fogo. Vocês observam nas duas imagens, tanto na do livro quanto na daqui, ó. Os homens caçando e fazendo fogo. Estes são os homens de milhares de anos atrás. Já no livro de vocês, também representa o quê? Que a diferença da atualidade para antigamente é que antes os homens caçavam e agora os homens vão comprar, não é isso? E antigamente os homens faziam fogo e hoje em dia nós temos o quê? As tecnologias que só passar o palito de fósforo, você já acende e você já faz fogo. E com isso a gente já responde as duas questões, sobre as transformações que podem ser observadas e sobre o que a gente observou que estava acontecendo nas outras cenas. Então, no livro de vocês, apresenta a primeira imagem, os homens caçando, a segunda imagem, o homem fazendo fogo, né, com os gravetos. Na terceira imagem, o homem indo comprar carne. E na quarta imagem, o homem fazendo o fogo, né? Através do palito de fósforo. A ação dos seres humanos no tempo. No decorrer do tempo, o modo de vida dos seres humanos passou por grandes transformações. Nos dias atuais, para obtermos alimento, por exemplo, vamos no mercado e, para obtermos fogos, podemos acender um fósforo. Contudo, essas situações não eram tão simples para os primeiros grupos humanos. Você já imaginou ter que caçar um grande animal para conseguir comida e também precisar produzir fogo para prepará-la? E caminhar longas distâncias em busca de novos locais para viver, dormir no chão de uma caverna, vestir roupas de peles de animais, utilizar pedras afiadas para cortar alimentos? Essas ações faziam parte do modo de vida dos primeiros grupos humanos, que viveram no planeta há milhares de anos. Você vai estudar uma parte dessa história nas próximas páginas. Mas antes disso, vamos fazer uma atividade. Após ler as imagens, escreva uma legenda para cada uma delas, diferenciando como vivemos atualmente do modo de vida dos primeiros grupos humanos. Então, eu dei aí uma sugestão para que vocês iam colocar na legenda da imagem do livro de vocês. A primeira tem uma menina, né, que está se alimentando. Então, nós podemos colocar que, nos dias atuais, as pessoas utilizam talheres para cortar os alimentos, diferentemente do que faziam os primeiros humanos, que usavam ferramentas de pedra para isso. A segunda imagem, nós vemos uma senhora dirigindo um automóvel. Então, a sugestão para a legenda é: atualmente as pessoas não precisam caminhar grandes distâncias, porque há diferentes meios de transportes.
Aí na foto 2, a legenda, na palavra caminhar, eu coloquei um S, mas é R, caminhar. Por favor, se atentem para não fazer errado, tá bom? Na nossa próxima página diz assim: o início da vida humana na África. África, que foi o berço da humanidade, foi lá que tudo começou. O continente africano é considerado o berço da humanidade por muitos estudiosos, pois foi nele que a história da espécie humana começou, há milhares de anos. É uma história muito antiga, muito longa, em que os seres humanos viveram situações diversas. Para sobreviver, os primeiros humanos fizeram descobertas, criaram ferramentas e superaram dificuldades. Por causa da capacidade de criar ferramentas e de produzir objetos de acordo com as necessidades, a espécie humana é chamada de Homo sapiens, que significa homem sábio. Pesquisadores afirmam que os primeiros seres humanos surgiram na África, no território onde se situa o Marrocos na atualidade. Foram encontrados fósseis, o que é fósseis? Esqueletos de seres vivos que se mantêm preservados em materiais como rochas, gelos, entre outros. E ferramentas, itens que pertenceram aos primeiros indivíduos da espécie humana que viveram no local. Então, por isso que é comprovado que lá é o berço da humanidade. Não é por um achismo, mas sim por provas, certo? E como viviam os primeiros grupos humanos? Há milhares de anos, as pessoas viviam organizadas em pequenos grupos. Conheça algumas características do modo de vida deles. Pinturas. Desde o seu surgimento, os seres humanos produziram várias pinturas em rochas, representando cenas de caçadas e animais com os quais conviviam. Para pintar, eles usavam pincéis feitos de ossos, gravetos, pelos de animais e tintas, elaboradas com materiais retirados da natureza. Pesquisadores afirmam que os humanos da época desenhavam cenas de caça porque acreditavam que assim teriam sucesso em uma futura caçada. Nômades, eles eram seres nômades. Os seres humanos não tinham moradia fixa, mas se abrigavam em cavernas ou cabanas por algum tempo. Quando os alimentos do local acabavam, eles partiam para outros ambientes em busca de comida, mudando-se novamente sempre que necessário. Esse modo de vida é chamado de nomadismo, e as pessoas que vivem dessa forma são chamadas de nômades. Ferramentas e utensílios. Para as atividades diárias de caça, corte de alimentos e confecção de roupas, os humanos criavam ferramentas como machados, arcos e flechas, lanças, agulhas e facas. Esses itens eram feitos com pedras, madeiras e ossos de animais. E eles eram caçadores e coletores. Para se alimentar, esses grupos caçavam animais, pescavam e colhiam frutas, sementes e raízes. Por isso, esses seres humanos eram chamados de coletores e caçadores. Vamos lá agora para a domesticação do fogo. Aprender a controlar o fogo foi um grande acontecimento na história da humanidade, que transformou profundamente como viviam os primeiros humanos, grupos de humanos, e permitiu a sobrevivência deles. A domesticação do fogo foi um marco histórico, porque os seres humanos passaram a dominar parte da natureza. O que é domesticar? É dominar, controlar algo, certo? Controlar o fogo, eles tiveram várias evoluções, de acordo com o domínio por parte da natureza. Os membros do grupo, eles já poderiam se aquecer do frio, se reunindo em torno do fogo. Além de iluminar a noite, o fogo permitia espantar animais ferozes, pois a luz das chamas afugentavam esses seres.
O calor do fogo também permitia assar ou cozinhar os alimentos, contribuindo para melhorar a conservação deles. A história do fogo. Os seres humanos não inventaram fogo. Eles descobriram a forma de mantê-lo e produzi-lo. Não se sabe ao certo como isso aconteceu. Vamos acompanhar a possível explicação, né? As pessoas observavam fogo que era reproduzido na natureza, que era produzido na natureza. Isso acontecia, por exemplo, quando vegetações secas se incendiavam por causa do calor do sol, ou de raios que caíam em árvores e as queimavam. Os humanos recolhiam as brasas ou os galhos acesos por esses incêndios. Algumas pessoas passaram a acender gravetos no fogo produzido pela natureza e assim conseguiam fazer fogueiras. Depois de um tempo, ainda por meio da observação da natureza, os seres humanos aprenderam a dominar o fogo, sem depender de incêndios naturais. Havia duas formas usadas para isso. Em uma delas, eles esfregavam graveto em pedaços de madeira bem secos até que produzissem faíscas suficientes para acender um punhado de folhas secas. Também podiam bater determinada pedra contra a outra até gerar faíscas para acender o fogo em uma vegetação seca. Nessa imagem aqui, a gente tem a representação da forma como eles faziam, né, esfregando o graveto em pedaços de madeira. Agora vamos saber mais um pouquinho. Eu não sei se vocês sabiam, mas há milhares de anos, grandes animais conviveram com seres humanos. Esses grandes animais não eram dinossauros, pois esses seres viveram na Terra muito antes de a espécie humana surgir. Houve um tempo em que os seres humanos conviveram com mamutes, tigres dente de sabre, preguiças gigantes, tatus gigantes e mastodontes. Esses animais formavam a megafauna. O que é a megafauna? Animal de grande porte. E todos já desapareceram. Podemos ter ideia do tamanho e da aparência deles porque os cientistas, utilizando fósseis, reconstituíram modelos desses animais. Aqui eu coloquei no vídeo para vocês observarem uma tartaruga gigante. E também ao lado esquerdo nós temos o bicho preguiça gigante, imagine. Aí vamos fazer uma brincadeira, ele ficou com tanta preguiça que diminuiu, né? Agora a página 8 e 9 é com vocês. Vocês vão fazer atividade e sucesso. Beijos e até a próxima!